Bom dia, pessoal! Hoje eu tô gravando aqui de manhã, né? Uma terça-feira, dia 10 de fevereiro. E tô começando aqui hoje com de 30 em 30, aquele momento de reflexão aqui, que eu trago algumas coisas que aparecem nas minhas mentorias, nos meus estudos e tal. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão muito legal. Tirei o dia hoje para falar de algo que apareceu ontem, nas minhas reuniões de ontem, e eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Vocês vão ler aí que eu vou falar hoje sobre boas escolhas. Como usar tempo, dinheiro e energia da melhor forma, né? De forma estratégica. O que é o objetivo da gente conversar hoje aqui? É justamente a gente pensar que fazer boas escolhas está na base de todo sucesso de empresa e de pessoas, né? A gente nunca teve tanta informação na vida como a gente tem agora. Tantas opções que a gente pode escolher. Só que, em contrapartida, a gente também tem recurso limitado, né? A gente tem muitos recursos limitados frente a muitas opções. A gente tenta muitas coisas, mas a gente tem recurso limitado. E o que eu classifico como recurso? Eu gosto de falar de 3 blocos de recurso, que são aqueles que você mais vai utilizar no seu dia a dia para chegar no resultado. O primeiro deles é a questão da energia que você coloca, né? Então a tua energia ela é limitada e eu tenho que saber usar muito bem a minha energia. Segundo ponto é tempo, e tempo é uma moeda irrevogável. O tempo eu aloco ele num lugar e eu não tenho como recuperar. E o terceiro que todo mundo corre atrás e que precisa nos nossos projetos é dinheiro. Então esses 3 pilares, esses 3 blocos de recurso que a gente emprega no nosso dia a dia, eles têm que ser usados com muito cuidado e com muita estratégia, que é tempo, dinheiro e energia. E toda escolha, na prática, é uma renúncia. Quando eu faço uma escolha, eu me posiciono frente a um caminho, eu estou renunciando ao outro. Então esse é o tipo de movimento que eu faço todos os dias. Todo momento que você faz uma escolha, desde a hora que você define o momento que o teu despertador vai tocar, tu está fazendo uma escolha e isso vai impactar na tua performance. Então eu quero lembrar aqui, para a gente concluir essa introdução, é que escolher bem não é sobre acertar sempre, é sobre errar melhor. Olha que louco isso, né? Que frase complexa é essa, né? Deixa eu até traduzir um pouquinho. A gente faz várias escolhas, né? E a gente sempre faz escolha tentando escolher bem, mas no final das contas, nem todas as nossas escolhas elas vão ser assertivas, né? Nem todas elas vão dar certo. O importante é eu saber fazer boas escolhas para errar melhor. O que é errar melhor? Saber que esse erro ele está dentro de um contexto que está me levando para o resultado final. Então, de novo, escolher bem não é sobre acertar sempre, é sobre errar melhor. Quando eu diminuo os erros, mais assertivo eu fico no processo. Então vamos lá, vamos destrinchar isso daí. O assunto é bom, tem bastante coisa legal aqui. Pega teu café ou tua bebida predileta, o teu chá, o teu chimarrão, para quem é aqui do Rio Grande do Sul como eu, e vamos conversar sobre isso. Quero trazer para vocês consciência sobre algumas coisas e fugir da questão do julgamento, tá? A gente tem uma tendência, quando as coisas não dão certo, a gente se julgar e a gente classificar dentro do certo e do errado. Eu não gosto de entrar por essa seara de certo e de errado. Eu gosto de ter consciência do que funcionou e do que não funcionou. Eu acho que esse é o melhor caminho e aí tu elimina o julgamento e tu para de te culpar. Culpa não agrega, culpa só atrapalha, só destrói o que a gente está fazendo. Então, em primeiro lugar, por que nós tomamos decisões ruins, né? Quais são os gatilhos que nos levam a tomar uma decisão ruim? Em primeiro lugar, é cansaço mental. O atual cenário que a gente vive muito sobrecarregado de muitas coisas. O nosso cérebro está sendo contaminado, está sendo bombardeado de dopamina o tempo todo. Então, a gente fica mentalmente muito cansado frente a várias coisas. E esse cansaço mental, ele atrapalha, ele interfere nesse processo e muitas vezes te leva para decisões ruins, porque tu não tem clareza. Outra coisa que atrapalha bastante na hora de fazer uma boa escolha é pressa. Tem gente que às vezes confunde agilidade com pressa. Ser ágil é fazer movimentos rápidos frente a decisões muito bem pensadas, né? Tu tem que ser rápido, tu tem que ter agilidade, mas ela não pode ser convertida em pressa.
Pressa é fazer as coisas de qualquer jeito só para serem concluídas, e isso não dá o resultado muitas vezes que a gente espera. Terceiro ponto aqui que eu quero levantar é que decisões ruins às vezes acontecem por medo de ficar para trás. E aí tem muito a ver com a pressa. Eu olho para um mercado acelerado, eu acho que eu tenho que acelerar, e por causa dessa pressa eu fico com medo de ficar para trás. E o medo de ficar para trás muitas vezes me faz tomar decisões ruins. Assim como a comparação. Se comparar com os outros pode te levar a tomar decisões ruins, porque tu pode estar tomando uma decisão baseada numa comparação que tu está fazendo com uma outra pessoa, que tem um outro cenário, que tem um outro contexto. Lembrando que cada um de nós, a gente tem origens diferentes, a gente tem formação psicológica diferente, emocional diferente. Então não dá para comparar pessoas. É muito difícil tu ficar comparando pessoas porque tu não tem o contexto de formação daquela pessoa. Cada um de vocês aí do outro lado tem o seu jeito porque se formou dentro das suas experiências, das suas vivências, do seu aprendizado. Então a comparação ela não é não é uma boa forma, né, uma boa decisão para escolher alguma coisa. Outro ponto também que pode atrapalhar na tomada de decisão são influências externas, que às vezes elas podem ser buscadas de forma consciente, querendo usar isso a teu favor, mas às vezes a influência externa ela pode te atrapalhar, porque se tu não tem consciência sobre o nível dessa influência, ela pode estar ditando as regras que você utiliza para fazer as escolhas, e que muitas vezes nem são suas, são de outras pessoas, é uma influência externa que se torna nociva. Também tem outro elemento que atrapalha nas decisões, que pode te levar a tomar decisões ruins, que é a emoção sem análise, né? Se emocionar para tomar uma decisão. Toda vez que você deixa as emoções tomarem conta do processo, tua visão fica embaçada e tu não consegue enxergar todas as coisas que realmente podem estar por trás daquilo. Então tomar decisões baseadas puramente no lado emocional vai te fazer tomar decisões ruins. Numa carreira profissional, numa carreira de um cabeleireiro, a emoção ela está muito vinculada, porque o cabeleireiro ele é artista, ele tem nele esse traço do emocional, mas na hora de tomar as decisões eu tenho que tomar cuidado com isso. E outra coisa que atrapalha bastante na tomada de decisão são o excesso de opções, né? Quando eu tenho muitas opções para escolher, às vezes eu posso me atrapalhar. E aí, uma coisa que eu tenho que levar em consideração nessa hora, quais são os critérios mais importantes que eu vou usar nessa hora para fazer a escolha. Então, o excesso de opções, ele depende de um olhar muito criterioso, ou seja, eu tenho que ter critérios. A falta de critérios vai te levar a tomar decisões ruins. Quando eu estou montando um planejamento de uma empresa ou de uma pessoa, eu gosto de definir os KPIs, né? As chaves do negócio, que são realmente aqueles critérios que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer as boas escolhas. Por isso que eu digo que não tem certo e não tem errado. Tem um grupo de análise ali, um grupo de indicadores, critérios que você escolhe para o seu negócio e para a sua carreira, que através dele você vai se pautar no que vai ser construído. Então as suas decisões não se resumem a certo e a errado, mas sim decisões que são mais assertivas ou menos assertivas de acordo com o que você escolheu. E aí a última coisa que eu separei aqui para falar que atrapalha a tomada de decisão é a culpa antecipada. Tem muita gente que nem tomou decisão ainda, mas sente culpa. Na hora que está fazendo, que está tomando decisão ou que vai escolher um caminho, vem um sentimento de culpa por algum motivo. Pode ser N fatores, pode ser por compromisso com outras pessoas, pode ser com a sua própria trajetória, culpas do passado que tu traz. Então a culpa antecipada atrapalha a tomada de decisão também. Então, muita decisão ruim não vem de má intenção, vem de falta de clareza. Até porque a gente não toma as nossas decisões quando a gente faz algum movimento errado, quando a gente toma uma decisão que ela não é tão assertiva. Isso não tem a ver com má intenção, eu não faço querendo errar, né? Eu cometo esse erro esmagadoramente por causa de falta de clareza. Quando eu tenho uma clareza do todo, quando eu tenho critérios claros, quando eu tenho essas coisas bem definidas, a minha decisão fica muito melhor. Decisão emocional demais cobra um preço depois. Então, sempre que a gente tem uma decisão muito emocionada das coisas, depois vem o preço ali na frente. Então,
Então vamos pensar o seguinte, os 3 recursos mais escassos de hoje, tá? Quando você vai tomar uma decisão de carreira, de vida, de pessoa, pessoalmente ou profissionalmente, eu gosto de botar em cima desses 3 recursos. Lembrando que tudo que você for fazer na sua vida, o ganho que você tem sobre aquilo, ele está proporcionalmente atrelado ao nível de dedicação que você vai colocar em cima dele. E essa dedicação, ela está em cima dos recursos que você tem. Então, se eu quero um ganho desproporcional, eu vou ter que botar recursos desproporcionais. Eu vou ter que botar tempo desproporcional, vou ter que botar energia desproporcional, às vezes vou ter que botar dinheiro desproporcional, justamente para investir naquilo, para ter o retorno ali na frente. Então, se eu quero um ganho fora da curva, eu tenho que ter a dedicação fora da curva. Eu não tenho como colocar dedicação mediana e ter resultados extraordinários. Eu tenho que ter dedicação extraordinária para ter resultado extraordinário, senão a conta não fecha. Esse realmente é o foco e a certeza de que eu estou alinhado com o meu projeto e o quanto eu estou comprometido com ele. Então agora eu quero falar para vocês dos 3 recursos mais escassos que a gente tem no nosso negócio e na nossa carreira e que a gente tem que olhar para ele com carinho. Em primeiro lugar de todos é o tempo, né? Esse é o recurso mais escasso que nós temos hoje. Todo mundo tem uma demanda atrasada, todo mundo tem alguma coisa que queria fazer e deixou de fazer. Isso é a coisa mais perigosa que tem hoje. Eu estou sempre deixando coisas para trás. E o tempo, ele não se recupera. O tempo, ou eu cuido dele, ou eu invisto ele do jeito certo, ou eu perdi. É diferente, eu posso perder R$10 e posso recuperar. Mas depois que eu perco 10 minutos, eu não recupero. Esse eu não tenho como recuperar. Eu não tenho como comprar tempo. Não tenho. Eu posso até alocar recursos, às vezes, para deslocar o tempo para alguma coisa. Um exemplo. Você que é cabeleireiro hoje, quando coloca, por exemplo, um assistente para trabalhar contigo, tu está trocando tempo de qualidade, porque tu está dando tarefas marginais, que você é muito caro para fazer, para uma pessoa que no tempo dela, ela vai fazer aquilo. Mas o tempo em si, esse recurso tão valioso que eu tenho, que o profissional da área da beleza tem, ele não se recupera, ele não se compra e ele precisa ser muito bem protegido na hora que eu faço as minhas escolhas. Fazer escolhas tem a ver com dizer onde é que eu vou colocar o meu tempo nessa hora. Será que vale a pena eu botar aqui? Será que vale a pena eu colocar lá? Então essa hora, o tempo é um dos recursos mais escassos que a gente tem hoje. O segundo é o dinheiro. Dinheiro, na essência, ele precisa gerar retorno. Uma coisa que eu falo para todos os meus clientes é, cada real investido, ele tem que ter o ROI, né? Ele tem que ter o retorno sobre o investimento. Se ele não vai te dar um retorno, eu tenho que pensar muito bem estrategicamente por que eu estou investindo aquele dinheiro ali. Então, dinheiro precisa gerar retorno. Precisa ter intenção no uso do dinheiro, né? Porque o dinheiro é escasso, o dinheiro não está sobrando. Então, automaticamente, eu tenho que fazer o quê? Pegar as minhas fichas, pegar o meu dinheiro e dizer onde é que eu vou botar, onde é que eu vou alocar esse recurso. E precisa estar alinhado com o momento. Porque às vezes uma coisa que ela faz sentido num determinado momento, talvez ela não faça em outro. E eu tenho que fazer isso. Então, de novo, os 3 recursos mais escassos de hoje: tempo, dinheiro e o terceiro, energia. Porque energia também está escassa. A energia sustenta todo o processo. Eu tenho que ter energia suficiente para alocar ela e fazer o resultado em cima daquilo que eu quero. Mas eu tenho que lembrar que ela não é inesgotável. Eu não sou uma usina nuclear. Eu vou me desgastando, eu vou tendo perda de energia. Então a energia, ela sustenta todo o processo. Se tu não preserva, se tu não guarda, se tu não usa de forma correta a tua energia, ela pode faltar na hora que tu mais precisar no teu dia. Quando eu faço, por exemplo, uma análise comportamental de um cliente, lá no relatório do DISC, ele sai a oscilação energética da pessoa, que hora que ela tem mais energia para trabalhar, se ela tem picos de energia ou não, e eu gosto de mapear isso nos meus clientes, para saber que hora funciona e não funciona, que hora ele vai perder potência, que hora vai ser mais difícil de lidar com ele, então isso tem que fazer. Quando acaba, não funciona, e decisões ruins drenam energia. Quando a gente toma uma decisão ruim, a energia é drenada. Por quê? Porque eu percebo que eu aloquei esse recurso num lugar e ele acabou indo embora. Então, de novo, para fazer boas escolhas, eu tenho que lembrar que os meus recursos mais importantes, eles são limitados. Tempo, dinheiro e energia. E eu tenho que olhar com carinho para esses 3 ativos que eu tenho, porque eles não são infinitos.
Eu tenho que saber usar eles do jeito certo. Tempo que eu perco, eu não recupero. Dinheiro tem que retornar. E energia, ela tem que ser usada para realmente catalisar o melhor resultado. Se você não protege os seus recursos, alguém vai usar por você. Ele escapa, ele vai indo e vai saindo do teu controle. Agora vamos lá, avançando. Como criar critérios melhores para tomar as decisões de forma mais correta? Porque eu lembro que eu falei, a hora de fazer as decisões é muito importante tu ser criterioso na hora de jogar. Eu jogo xadrez. E no xadrez tem uma regra que ela é importantíssima. Vocês vão olhar, se vocês olharem tudo que é filme, qualquer coisa que vocês olharem, o enxadrista ele nunca toca na peça antes de saber o movimento que ele vai fazer. Porque tem uma lei no xadrez que é peça tocada, peça jogada. Depois que eu boto a mão na peça, eu não posso mais, eu não quero, vou jogar com outra peça. Eu tenho que jogar com aquela peça. Então, peça tocada é peça jogada. Por isso que o enxadrista fica muito tempo analisando o jogo, prevendo os resultados, quais movimentos ele vai fazer, qual movimento possivelmente a outra pessoa vai fazer. Por quê? Porque ele usa critérios bem claros para decidir e só depois ele avança. Ok? Então vamos lá. Como criar critérios melhores para decidir? Em primeiro lugar, eu tenho que me perguntar na hora que eu vou tomar uma decisão se isso está alinhado com os meus objetivos. Né? Então eu olho o meu objetivo e penso, isso ajuda ou atrapalha o que eu quero construir? Esse é o primeiro critério. Toda vez que eu vou fazer um movimento, eu me pergunto, isso ajuda ou atrapalha? Né? E atrapalha o quê? O que eu quero construir. Então, o que eu quero construir, eu já sei, eu tenho ali o meu objetivo, ele está na minha mente, e cada decisão que eu vou tomar, eu me pergunto, isso me ajuda ou me atrapalha? Isso respeita o meu momento de vida? Porque também tem isso, às vezes eu quero dar mais pressão, às vezes eu quero botar mais energia, eu quero botar mais tempo, mas isso respeita o meu tempo de vida? Não é? Eu tenho uma grande profissional que eu faço a mentoria dela e da colega, que são as donas do salão, e esse ano a gente teve que mudar um pouco a direção, ela vinha num crescimento assustador, só que o que aconteceu? É o ano que ela escolheu ter o segundo filho dela. Então, dentro desse ano, a gente teve que reorganizar a questão dela de energia, de tempo, de recurso, justamente por quê? Porque ela tem um projeto agora que ela está ganhando a filha dela, né? É uma menina. Tá tudo certo, foi uma escolha que ela fez, a gente aloca tudo e a gente tem que respeitar o momento que ela escolheu. Então, agora é fase de expansão, é de consolidação, é de estruturar. Eu tenho que definir qual é o momento, porque esse critério vai me ajudar a ser mais assertivo na escolha que eu vou fazer. E o terceiro ponto é, qual é o custo invisível dessa escolha? Porque às vezes as pessoas elas pensam só no imediatismo, mas elas não se dão conta da conta invisível que chega junto com aquela escolha que ela está fazendo. Que conta é essa? Isso vai gerar estresse? Vai me dar mais cansaço? Eu vou ter tempo perdido? Eu vou ter o foco quebrado? Então tem coisas que acontecem ao redor que muitas vezes eu não coloco nessa balança. Então eu tenho que olhar qual é o custo invisível dessa escolha que eu estou fazendo agora. E com esse custo se tornando visível, nomeando ele, eu vou entender, eu vou ficar mais cansado, talvez isso aqui me estresse mais. Mas quando eu boto o nome nisso e eu coloco ele dentro da conta, eu entendo, ok, beleza, eu vou dar mais energia nisso aqui, porque neste momento faz sentido. Então olha como as coisas vão se amarrando. E aí depois, a última coisa é, o retorno compensa o esforço. Né? Eu gosto muito de trabalhar uma matriz de esforço versus resultado. E é uma matriz que é muito legal, porque a gente compõe ali quanto de esforço eu vou colocar e quanto resultado eu espero, né? O retorno sobre o investimento de todos esses recursos. Então eu vou lá e coloco, o retorno compensa o esforço, e aí eu vou pensar, que retorno é esse? Financeiro? Aprendizado? Posicionamento? Crescimento? Então eu tenho que pensar, quanto de retorno eu tenho frente a esse esforço que eu estou colocando ali. E aí, para concluir essa parte aqui, boa escolha não é a mais fácil, é a mais coerente. Até hoje de manhã eu estou relendo esse livro, né, que é o Hábitos Atômicos, eu gosto de indicar ele para as pessoas, e eu estava justamente numa passagem que ele fala sobre essa questão o quanto o nosso cérebro é programado
para ir pelo caminho mais fácil. E isso é um sinal de inteligência. Às vezes o pessoal acha que isso é burrice. Não, ao contrário. O nosso corpo ele é formatado para fazer menos esforço e guardar energia. Então a gente sempre procura um atalho, a gente sempre procura um jeito mais fácil de fazer a coisa. Mas boas escolhas não tem a ver com escolher o caminho mais fácil. Ele tem a ver com fazer a escolha que seja mais coerente com o caminho que você escolheu. Então vamos lá. De novo, vou reforçar aqui uma coisa que eu falo, que é: não existe certo e errado. Isso não existe, não tem certo ou errado. Aqui eu quero que vocês trazer um ponto de reflexão, que é o seguinte: não existe a decisão perfeita. Não existe. Existe decisão mais ou menos alinhada com aquilo que você definiu. Eu não consigo eliminar as possibilidades de alguma coisa dar errado, mas eu consigo deixar essa decisão mais ou menos alinhada com a escolha que eu tenho. Então esse é o ponto que eu quero trazer de reflexão aqui para vocês. O que funciona para um pode não funcionar para outro, né? Então pode acontecer. Às vezes eu pego uma ideia de um cliente, eu trago para outro, a gente coloca, a gente aplica, e às vezes ele tem resultado, às vezes não tem. E às vezes de um cliente ele usou alguma coisa e não funcionou, e mesmo não funcionando em um cliente, eu trago às vezes para o outro. Por quê? Porque às vezes no outro funciona, porque no cenário dele dá certo. Então ficar se comparando é armadilha. Comparação é armadilha. Quando tu olha para um lugar, olha para uma grama e tu acha que vai funcionar igual aquela, isso é armadilha, porque tu tem o teu jeito. Tu tem a tua metodologia, os teus valores, as tuas crenças, né? A tua missão de vida, tudo isso está dentro desse combo aí. E escolhas não são universais, elas são pessoais, né? Uma empresa, ela não é feita de parede, ela não é feita de cadeira, ela não é feita de maquinário, ela é feita de pessoas. E as pessoas, elas são individuais, elas têm contextos diferentes. Então as escolhas, elas não são universais, elas vão funcionar dentro do teu contexto e do teu cenário. E isso é importante levar. Não se comparar. Pegar o que os outros fizeram, colocar dentro do teu contexto e experimentar. Funcionou? Repete. Não funcionou? Elimina. Às vezes não funcionou, serve como o quê? Um aprendizado, né? Eu gosto de falar para as pessoas que eu cheguei num nível hoje que eu não erro mais. Nossa, Leandro, tu não erra mais? Não, eu não erro. Ou eu consigo o resultado que eu espero, ou eu aprendi alguma coisa. Eu não enxergo mais como acerto e como erro. Porque acerto e erro é meio que régua para te ficar como se comparando, sabe? E isso vai te gerar culpa. Então eu olho para as coisas que eu faço da seguinte forma: eu faço alguma coisa, se deu resultado, funcionou, performou bem. Se não deu resultado, eu não errei, eu aprendi. Eu aprendo alguma coisa ali, me coloco como aluno em todas as situações que eu encaro. Essa é a melhor forma, tu elimina a culpa e fica muito mais fácil o processo. Vamos lá, se encaminhando aqui para o final do menos culpa e mais aprendizado. Erro não invalida você. Não é porque você errou, né, usando a nomenclatura que o mercado usa, não é porque tu errou alguma coisa que não tem valor aquilo que tu está fazendo. Erros fazem parte dos processos. O livro O Antifrágil, ele fala sobre a questão de como tu lidar com o erro, né? E a questão do erro, do antifrágil, é justamente essa. Quando tu comete um determinado erro, mas tu aprende com ele, tu vai em busca de novos erros, né? Tu não erra mais na mesma coisa. Mas como uma pessoa que é ativa, que ela tenta muitas coisas, ela está mais suscetível a não performar tão bem e a cair nessa vala do chamado erro. Então busca erros novos, né? Porque o erro ensina. Né? Quando não funciona, tu aprende, tu escolhe aprender. Erro ajusta a rota. Às vezes eu tomo o caminho, eu vou por aqui, eu olho para ela e digo, não deu certo, não é por aqui, vou por outro lugar. Então ele serve para você ajustar essa rota. E erro traz maturidade. A maturidade é um processo que vai acontecendo de forma empírica. Eu vou fazendo, eu vou exercitando, eu vou testando, eu vou executando e eu vou construindo essa maturidade em cima do que performou melhor, do que não performou tão bem. Importante é transformar erro em dado. O que eu aprendi? Eu fiz isso aqui, o que eu aprendi? O que eu repetiria disso aqui? O que eu não repetiria? Muita gente faz os seus movimentos, trabalha, exerce alguma coisa
mas depois ela para ali, ela não analisa o que foi feito, ela não olha o que funcionou, ela não olha o que ela pode repetir, ela não percebe o que ela pode melhorar. É muito importante a avaliação final sobre isso. Eu tenho que ter um momento reflexivo para saber o que performou, mas acima de tudo, por que funcionou? Por que deu, como as pessoas chamam, certo? E por que não deu certo? Eu tenho que fazer esse momento de reflexão. Transforma toda aquela ação que você faz em dado para você saber qual a melhor escolha que você vai ter no futuro. E isso gera maturidade. Culpa paralisa. Aprendizado liberta. Olha que poderoso isso, né? Quando eu entro com culpa, eu fico paralisado. Eu me vitimizo. Agora, quando eu entro com aprendizado, o aprendizado liberta. Agora eu sei como não fazer. Agora eu vou avançar, né? Aquela frase famosa que é atribuída ao Thomas Edison, mas que na verdade a gente nem sabe mais quem fala o quê, porque a internet fala tudo que é coisa, que quando perguntaram para ele se ele tinha tentado 2.000 vezes como fazer uma lâmpada e ele errou todas elas. E ele aprendeu uma vez só como fazer uma lâmpada. Ele disse, não, eu aprendi 2.000 formas de não fazer uma lâmpada. É bem bonita a história, não sei se ela é verdadeira, até acho que não, mas é interessante isso, porque cada ação que a gente faz, a gente se movimenta no sentido de maturidade porque a gente aprende, a gente faz boas escolhas, às vezes escolhas não tão boas, mas acima de tudo a gente aprende sobre elas todas. Então, checklist rápido para tomada de decisão. Antes de decidir, tá? Pergunta, e aí anota isso aí agora, tá? Porque é importante. Antes de tomar qualquer decisão, te pergunta, isso me aproxima ou me afasta do que eu quero? Esse é o primeiro ponto. Eu faço essas decisões o tempo inteiro. O tempo inteiro. Essa semana eu vi que eu estava muito... A gente volta no início do ano ali e tal, e aí a gente está naquele clima de férias, a gente para um pouco, não sei o quê. Eu gosto bastante de futebol, né? Gosto de ficar ali olhando um joguinho e tal, não sei o quê. Essa semana acabou a minha assinatura lá do Premiere e tal, e aí tinha que renovar. Aí eu disse, não, eu vou dar uma segurada. Eu vou ficar um mês sem. Por quê? Porque isso não me aproxima do que eu quero. Eu tenho muita coisa para entregar agora. Eu vou dar uma segurada. Espera pelo menos mais um mês. Depois que eu tiver com a minha mente mais ativada, sabendo fazer boas escolhas, aí eu vou lá e faço. Então, olha só. Antes de tomar a decisão, faz a pergunta. Isso me aproxima ou me afasta do que eu quero? Segunda pergunta é, isso respeita o meu tempo, o meu dinheiro, a minha energia? Olha que poderoso isso, né? Se eu tomar essa decisão, se eu abraçar isso respeita o meu tempo, respeita o meu dinheiro, meu momento financeiro, e eu tenho energia suficiente para fazer isso, ou eu vou me frustrar? Então essa é a segunda pergunta que você tem que fazer. A terceira, estou decidindo por clareza ou por pressão? Decidir por clareza é saber por que eu estou fazendo aquela escolha. Decidir por pressão é quando outros elementos estão escolhendo no meu lugar. E aí pode ser uma pressão externa, uma pressão financeira, pode ser uma pressão da sociedade. Não é? A gente vê muitas coisas que a gente acaba fazendo só porque a sociedade disse que era para fazer. Não, calma lá, vamos devagar. Então, de novo, terceira pergunta. Estou decidindo por clareza ou por pressão? E a quarta pergunta é, estou escolhendo ou reagindo? Porque tem uma grande diferença. Escolher é definir através de critérios claros se aquilo realmente faz sentido para o meu momento, para os meus recursos e para o que eu quero. Reagir é pura e simplesmente escolher A ou B porque eu estou com pressão, porque tem que fazer isso, porque eu tenho que me livrar. Então, de novo, 4 perguntas. Isso me aproxima ou me afasta do que eu quero? Segunda, isso respeita meu tempo, dinheiro e energia? Estou decidindo por clareza ou por pressão? E estou escolhendo ou reagindo? Olha que bacana, né? Acho que o de 30 em 30 de hoje foi bem reflexivo para a gente pensar sobre boas escolhas constroem boas rotinas, né? E vice-versa. Boas rotinas te ajudam a fazer boas escolhas. Boas escolhas levam uma rotina mais assertiva. Boas rotinas constroem bons resultados. Resultado não vem de motivação, né? Tem até um outro de 30 em 30 que eu gravei que eu falava sobre isso. Motivação, ele é muito legal, mas a motivação, ela tá na base do voo de galinha.
Conhece voo de galinha? A galinha dá aquelas batidas de asa, se empolga, cai ali na frente, baixa a cabeça e volta a ciscar no chão. Evite praticar o voo de galinha. Voo de galinha é movido por motivação. Não é motivação que vai construir bons resultados. O que constrói bom resultado é consistência e rotina. E para fechar, pessoal, menos culpa e mais consciência. Você não vai acertar sempre. Você não vai performar no máximo sempre. Não olhe para isso com culpa. Olhe para isso com consciência de fazer as boas escolhas, de chegar nos resultados, mas acima de tudo, se divertir no processo. Saber que você está fazendo isso e isso é realmente relevante e que está alinhado com as suas escolhas de como viver e como chegar nos resultados. E de 30 em 30, escolha por escolha, você constrói uma vida mais estratégica e mais leve. Obrigado, pessoal. Até o próximo de 30 em 30.